A paz do Senhor, queridos irmãos, nós estamos aqui no Monte das Nações, propriamente no lugar secreto de oração da Serva de Deus, no lugar santíssimo, onde Deus tem manifestado o seu poder, a sua graça, a sua glória, aonde pessoas há que os irmãos podem ver aqui, conforme nós estamos, todos arrumados, viemos aqui buscar a face de Deus. Nós temos orado nesse lugar de tempo em tempo, apenas uma vez por ano descemos aqui e orarmos aqui, buscamos a face do Senhor, e pessoas têm vivido experiências sobrenaturais com Deus, e nós temos aqui conosco a nossa irmã Jéssica, que vai contar um pouco daquilo que são as experiências que Deus tem manifestado o seu poder na sua vida e na vida de cada um que está aqui. Mais irmãos vão aparecer aqui para testemunhar a grandeza de Deus, porque nós cremos num Deus poderoso, nós cremos no Deus que fez os céus e a terra, nós cremos num Deus que opera, que abre a visão aos cegos, que mostra visões de coisas futuras, de coisas presentes, de coisas passadas. Nós temos aqui e vamos ouvir o que é que Deus fez na vida da nossa irmã Jéssica, qual é a experiência que viveu com Deus nesses dias que estamos aqui em retiro espiritual. Pai Senhor, irmãos, quando estávamos deitados, estávamos todos a dormir, só não me lembro a hora, e eu não conseguia dormir. Eu vi que a mamã estava a dormir, mas a mamã estava assim, bem grande, estava de umas vestes brancas, e todos os pedidos que nós escrevíamos, a mamã entregava num ser em direção ao céu. Pegava, entregava os pedidos no ser em direção ao céu. A irmã Jéssica teve essa visão, que ela, na visão, Deus abriu a visão espiritual da irmã, e a irmã viu a nossa líder, que é a Mamá Tete, que é a intercessora, a líder deste lugar, a líder que Deus confiou esta obra magnífica, a entregar a Deus aquilo que tem sido os nossos pedidos. Nós temos por costume escrever nossos pedidos, aquilo que desejamos que Deus faça nas nossas vidas, temos por costume escrever e entregar na serva, para que ela então pode ficar com aqueles pedidos, orando, clamando a Deus a favor das nossas vidas. Dessa feita foi que a nossa irmã Jéssica presenciou esta maravilhosa visão. Isso normalmente acontece para Deus esclarecer algumas dúvidas, para Deus tirar do coração de alguns irmãos que ainda ficam duvidando quem é essa pessoa que nos lidera, quem é essa pessoa que está conosco. Então Deus por vezes mostra essas coisas, mostra a importância da pessoa. Isso aconteceu no passado, aconteceu na vida de Gideão, quando ele ia para a batalha, ainda temia quem ele era, temia por causa da sua origem, de uma família pobre de Manassés. Ele próprio tinha dúvida a respeito dele, mas quando ele passou perto de uma tenda, ouviu os soldados a contarem uma visão sobre ele, mas ele não sabia discernir. O outro soldado é que discerniu: olha, isso que você viu fala a respeito de Gideão. Gideão saiu dali, regressou, então, e com aquele ânimo foi para a batalha. Muitas das vezes Deus permite essas coisas para mostrar, para testificar quem é aquela pessoa que está na frente. Se você está em um grupo, se você pertence a uma igreja, uma denominação, e Deus não fala contigo a respeito das coisas espirituais, de quem está ali, de quem anda contigo, então eu peço ao irmão que busque mais a face de Deus, porque o Deus que nós buscamos é um Deus vivo, é um Deus que vê, Deus que fala, Deus que ouve. A gente fala com Deus e Deus fala com a gente. Então é assim conforme a Bíblia nos ensina. Então nós fizemos isso. Mas a irmã também teve mais uma outra visão que a irmã nos quer compartilhar a respeito deste lugar. O que Deus mostrou na irmã, as coisas espirituais que a irmã pôde ver nesse lugar. A outra foi que havia 3 seres, um que estava no meio e 2 que endireitavam um trono grande de cor branco, com pedras de diamantes ao redor, grandes, bem brilhantes. Amém. Então a irmã teve mais uma outra visão em que ela percebeu que havia 3 seres, certo? E esses seres cuidavam de um trono, ok? Mas o trono, a irmã não pôde ver quem estava no trono. Não estava ainda ninguém no trono, estavam a preparar o trono. Estavam a preparar o trono. Sim. Louvado seja Deus, amém? As coisas de Deus são assim, gloriosas, tremendas. Então a irmã pôde ver que estava a ver ali uma preparação de um trono
que estava a ser adornado para que alguém posteriormente pudesse assumir aquele trono. Sim. Louvado seja Deus. Ninguém nunca viu a face de Deus, ninguém nunca viu a glória de Deus, ninguém nunca olhou face a face com Deus. Então a irmã só viu o trono, mas não viu quem estava no trono. Não viu. Louvado seja Deus. Glorioso seja Deus. Amém? Então vamos ouvir agora a nossa irmã Maria, que vai nos partilhar a uma visão que ela também recebeu nesse lugar, nesse tempo de retiro aqui que nós estamos a vivenciar. Amém? Amém. Pai do Senhor, voltamos aqui com a nossa irmã Maria, que vai testemunhar aquilo que é a experiência fabulosa, sobrenatural que ela viveu com Deus. Talvez você em casa fique a se perguntar, mas eles estão a falar de ver anjo, ninguém vê anjo. Se você realmente é um crente genuíno, se você crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, já deveria aprender que essas coisas não são novidade para quem busca a face do Senhor. Porque se você anda com o Senhor, andar com o Senhor é andar em espírito e em verdade. Se você anda com o Senhor em espírito e em verdade, você já deveria perceber que andar com o Senhor consiste em viver o sobrenatural de Deus. Consiste em presenciar coisas que o mundo não consegue entender. Só um homem carnal é que não entende as coisas do espiritual. Lhe faz confusão, questiona, murmura, critica, chama heresia e vai falando outras demais coisas que não têm sentido, não faz cabimento. Mas para quem é espiritual consegue perceber o que é que nós estamos aqui a tentar transmitir. Estamos aqui a transmitir, não tentando, mas transmitindo aos demais irmãos que vão nos acompanhar ao redor do mundo, em Angola, na África, nas Américas, na Europa, onde quer que o vídeo vai chegar, vai te alcançar, você vai perceber o que é que nós estamos aqui a transmitir. Estamos a transmitir as experiências sobrenaturais. Vivemos em um mundo de correria, materialismo, onde se fala de Deus, mas pouco se fala das experiências que as pessoas têm tido sobre Deus. Amém? Então vamos aqui ouvir a nossa irmã Marília. Qual é a primeira visão que a irmã teve nesses dias que nós estamos aqui de retiro? A paz do Senhor, igreja. A primeira visão que eu tive com a irmã Tete foi que tinha muita gente a perseguir ela e aquela gente era um demônio. E logo que ela vira e veja que tinha muita gente atrás dela, as pessoas que estavam atrás dela ajoelham-se e começam a louvar: Senhor, liberta aonde me amarraram, Senhor. E ele se coloca em pé e diz para a nossa líder TT que tem um Senhor muito grande atrás dela, que ela não está andando sozinha. Amém. Essa é a primeira visão que a nossa irmã Maria teve. É aquilo que nós já aqui falamos e voltamos a falar. Quando você está a andar com alguém e o teu coração duvida, ou o teu coração fica a olhar, mas quem é essa pessoa? Mas por quê? Mas assim Deus faz com que você pode perceber, te abre os olhos espiritual para que você possa entender que essa pessoa não é um ser comum. Deus escolheu aquela pessoa, encarregou ela de coisas que não está ao teu alcance, não lhe foi dado a mesma graça. Então Deus permite que as pessoas por vezes começam a ter essas visões para que o temor do Senhor possa se apoderar daquelas pessoas, para que haja aquela reverência, aquela separação, porque muitas das vezes a simpatia de um líder faz com que as pessoas perdem o temor, perdem aquela reverência de quem é esse líder, quem é esse. Pronto, quando encontramos muitas das vezes em muitos lugares líderes simpáticos, líderes à vontade, e a ovelha tenta denigrir, tenta querer se olhar como se a pessoa fosse do mesmo nível espiritual, da mesma responsabilidade que ela tem. Então Deus às vezes permite que essas visões sejam abertas em algumas pessoas, talvez não por causa da nossa irmã Maria, mas por causa daqueles que estão entre nós, que duvidam, que denigrem, que
banalizam aquilo que Deus está a fazer através da sua serva. Então Deus permite que essas coisas aconteçam para que o povo possa ver que aquela mulher, que aquele homem que está ali na liderança não é um ser igual aos demais. Estão ali todos juntos, mas aquele tem uma responsabilidade diferenciada. Assim aconteceu no passado, aconteceu com a vida de Moisés, quando os irmãos dele, por serem do mesmo sangue, serem família, crescerem juntos, começaram a olhar para Moisés como se fosse alguém do mesmo nível que eles, começaram a dizer, não, Deus também fala comigo, eu também recebo e tal. E essa coisa toda, e nós vimos aonde aquilo foi parar. Nós, na verdade, não estamos a mostrar isso para intimidar os nossos fiéis, estamos a mostrar para que as coisas sejam bem detalhadas e bem organizadas. No seio do corpo de Cristo tem que haver temor, tem que haver respeito entre os irmãos e comunhão, acima de tudo o amor fraternal da parte de Deus. Por essa razão que Deus permite essas coisas para meter ordem, porque o nosso Deus é um Deus de ordem e de decência. Amém? Vamos ouvir uma outra visão. Além dessa, a irmã teve mais uma outra visão. Qual é? Sim, a segunda visão é que tinha primeiro 3 seres que vieram receber a nossa serva e levaram ela para os céus, e nós também acompanhamos ela e chegamos lá, ajoelhamos-se. Ela ficou em pé e o Senhor disse que ela não pode ajoelhar porque ela é a líder, e ela estava com muita luz, em unção de Deus. Amém. Então nós podemos ver que o sonho é o mesmo em diferentes momentos, e Deus vai mostrar para a irmã Maria, quando a visão é essa, o próprio Deus vai mostrar para ela que há uma diferença entre aqueles que são liderados e aquele que lidera. Quando chegaram ali junto a Deus, ela disse que na visão estavam todos junto a Deus. Junto a Deus. Sim. E nessa visão, junto a Deus, os demais dobraram o joelho para adorarem a Deus, ou seja, para prestarem honras a Deus. Mas o Deus disse que não, esta minha serva não vai fazê-lo. Isso mostra o quê? Mostra-nos que Deus permite essas coisas, conforme a gente já falou, para mostrar aos fiéis que há uma diferença, há um olhar de Deus diferenciado dos demais. Quando se diz sobre a liderança, hoje o que nós vimos é a desonra, é a falta de consideração, de respeito dos líderes. Há muitos memes, muitas desorganização nas redes sociais, nas igrejas, faltarem respeito nos líderes. Mas Deus, porém, no nosso meio tem mostrado diferente. Deus tem nos dado essa graça de nós podermos ver. Mas acreditamos nós que isso não só acontece conosco, em muitos lugares está a acontecer, que Deus fala aos fiéis, mostra para que haja temor sobre os líderes, para que haja reverência sobre os líderes, porque eles vão prestar conta a Deus pela vida de cada ovelha ali presente, e os líderes vão prestar reverência. Então você que está nos assistir, aí onde você está, onde você congrega, aprenda a reverenciar, a respeitar, a temer aquilo que Deus encarregou o seu líder. E nós falamos aqui, onde estamos aqui nesse retiro espiritual, mostra aí os irmãos que estão aqui no retiro espiritual, quão bom e suave e agradável que os irmãos vivem em união. Então nós estamos aqui e Deus tem mostrado essa graça, Deus tem feito esse favor para que os fiéis possam se aprumar e andar em santidade, na presença e na vontade de Deus. Então nós vamos mais aqui mostrar um testemunho das experiências sobrenaturais que tem acontecido, que está a acontecer nesse momento, nesse lugar, no lugar santo, aonde a gente só entra uma vez por ano. Nós só viemos aqui uma vez por ano. Deus abençoe a nossa irmã Maria, Deus te abençoe e te protege. Nós só viemos aqui uma vez por ano. Todos dia 1 de agosto, na primeira semana de agosto, é quando a gente deixa esse lugar com nossos pedidos de oração, com nosso voto de oração, para orarmos a Deus, buscarmos a Deus. Ficamos aqui o mês todo de agosto orando, buscando a Deus, clamando e entregando as nossas vidas a Deus.
e nós temos por hábito de escrever os nossos pedidos e entregar na mão da serva de Deus, a nossa mamá Tetê, para que ela interceda diante de Deus por nós, para que ela, como líder, exerça o seu trabalho de liderança sobre nós, intercedendo, buscando a face de Deus sobre nós. E acontece que muita gente tem tido visões, anjos aparecem em pessoas em sonho, ou mesmo deitado, as pessoas começam a ter visões, começam a ver anjos, começam a ver seres celestiais nesse lugar. Então, nós ainda vamos chamar aqui alguém que teve uma visão muito gloriosa sobre a cidade celestial. Aquilo que Jesus disse, vou para o Pai, preparar-vos morada. Então eu vou, mas não vos deixarei órfão. Tem alguém que teve aqui uma visão muito gloriosa com relação aos céus. Mas isso é possível. Talvez você vai ver esse vídeo aí na tua casa, no teu telefone, no teu computador, na tua televisão, e vai se questionar, mas é possível mesmo? Isso acontece? As pessoas estão a ver anjos? Sim, é possível. Se você crê no Deus que criou os céus e a terra, como você não crê nos anjos que Ele criou? A glória é para Deus, e Deus mostra as suas maravilhas para que as pessoas creiam nele, para que as pessoas se firmam nele. Amém? Então nós vamos chamar aqui nossa irmã que teve uma visão gloriosa com relação aos céus, e já vamos ouvir o que ela viu e ouvir o que ela presenciou e ouviu da parte de Deus. Amém? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Estamos aqui de volta com a nossa irmã Kátia. A nossa irmã Kátia que esteve nesse lugar que nós chamamos de Cidade dos Anjos, lugar santíssimo, lugar de esconderijo, de oração e santificação, consagração a Deus. A nossa irmã teve uma visão gloriosa neste lugar. Quer nos compartilhar? Nós já ouvimos, agora os telespectadores também querem ouvir, porque eu falei que teve uma visão aqui boa. Então, irmã Kátia, nos conta um pouco para os telespectadores o que aconteceu nesse período de consagração aqui no lugar, no nosso esconderijo, no lugar santíssimo. Eu recebi a visão que eu vi o lugar santo, um lugar muito bonito, cheio de casas bonitinhas, e tinha alguns pedreiros que estavam a levantar a cidade dos anjos. Amém. A irmã teve essa visão em que período do dia? Eram 10 horas, sei que estávamos a descansar. Amém. Após um período de oração matinal, nós então temos por hábito de descansar, ok? Deus abençoe a irmã Kátia. Teve mais uma visão, a irmã Kátia? Além dessa, teve mais uma visão? Não teve, amém. Acreditamos que vai ter. Então, conforme a irmã Kátia disse, ela teve uma visão num lugar em que a gente chama de Cidade dos Anjos. É um lugar de oração. Por que apelidamos isso de Cidade dos Anjos? Porque é um lugar, conforme os irmãos podem contemplar pelo vídeo. Bom, mostra, Jamon, mostra o vídeo. Os irmãos podem contemplar montanhas a todo canto, a todo redor de nós, mas nós apelidamos isso pelas vastas experiências espirituais, sobrenaturais, que as pessoas têm tido nesse lugar. Então nós apelidamos de Cidade dos Anjos. A grande questão é como sendo a Cidade dos Anjos, não que propriamente os anjos moram aqui, conforme os irmãos estão a ver, não. Aqui a aparição dos anjos, a manifestação constante para aqueles que vêm nesse lugar orar. E Deus manifesta o poder. As pessoas estão aqui para nós ver anjo aqui nesse lugar, já não é novidade. Já não é novidade. Talvez você está na sua igreja, desde que se converteu, nunca teve nenhuma experiência sobrenatural com Deus. Só ouve palavra, ora, vai para casa, em casa ora, mas nunca teve nenhuma experiência fabulosa, sobrenatural com Deus. A nossa irmã Kátia, ela dizia muito bem, descansamos por quê? Porque depois da oração matinal, nesse nosso retiro aqui, nós temos pelo costume de descansar ou meditar para ouvir a voz de Deus. Porque se nós orarmos a Deus, Deus fala, Deus não é mudo. Os mudos são os ídolos, mas Deus fala. Uma vez que Deus fala, então nós temos que ouvir Deus falar conosco, porque quem não ouve Deus não tem direção. Quem ouve Deus tem uma direção, e nós, como queremos e temos uma direção, temos que ouvir o nosso pastor. Como é que somos ovelha do pastor e não estamos a ouvir a voz do pastor? Então, se você está sendo pastoreada pelo Deus que nós pregamos, o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, e você não ouve o teu Deus, então alguma coisa está errada. Você tem que ouvir Deus pela palavra. Amém.
Deus fala de diversas formas, pela palavra, amém? E Deus fala em sonhos, visões, revelações, pela boca dos seus servos. Deus tem várias formas de falar, mas nós estamos aqui a falar de experiências sobrenaturais, amém? Então vamos ouvir mais um testemunho do nosso irmão André, que teve uma visão. Agora nós vamos falar porque chamamos a cidade, ou lugar dos anjos, a cidade dos anjos. Nosso irmão André, por gentileza. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo que nos deu a vida. Nós estamos aqui com o nosso irmão André, que teve uma visão sobrenatural. Irmão André, quer compartilhar com os telespectadores aquilo que Deus fez, Deus mostrou, nesse caso, no irmão André, na madrugada de hoje, nesse caso, enquanto orávamos e depois de orarmos, fomos descansar, o irmão André teve uma visão que justifica porque nós chamamos esse lugar de Cidade dos Anjos. Sim, depois da oração, até antes disso, eu orei e pedi a Deus que me abrisse o olho espiritual. E quando os irmãos acordaram para louvar, então logo eu levantei e deparei com duas criaturas. Pareciam não eram anjos. Um estava a flutuar, o outro estava de pé, encostado na parede. E eu fiquei todo arrepiado. Amém. O irmão André, o que chama a minha atenção é a ousadia do irmão André. O irmão André, ele está há menos de um ano aqui nesse lugar orando conosco. Menos de um ano, certo? 5 meses orando conosco. Mas ele fica ouvindo. Eu tive uma visão, vai ouvir um irmão, vai dizer, eu estava em minha casa, tive uma visão, Deus me mostrou, eu estava aqui, vi aquilo, ouvi a voz. Mas ele ficou inquieto com essa situação toda. Ele disse, todo mundo está a ver, todo mundo está a ouvir, todo mundo está a ter experiência. Chegou a vez dele, ele disse, não, como vamos no lugar de consagração, na Cidade dos Anjos, então como mesmo a cidade que foi apelidada de Cidade dos Anjos, eu quero ver, Deus me abra os olhos espirituais. E me fez me lembrar do profeta Eliseu, quando ele estava em um certo lugar com o seu jovem, e de repente o lugar foi cercado pelos soldados inimigos, e o profeta saiu, o moço ficou aterrorizado pelo número de soldados que ali estavam. E o profeta disse para ele não temer, porque quem estava com eles era maior do que os soldados que ali estavam assediando o lugar. Acontece que o profeta teve que ter uma ousadia. O profeta orou a Deus para que Deus abrisse a visão do moço. E quando Deus abriu a visão do moço, o moço olhou ao redor do profeta e viu carros e cavaleiros de fogo ao redor. E era um número incomparável. Justifica o que João vai dizer. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quando Deus abriu-lhe a visão, o moço ficou ali a gritar, porque o que ele viu foi glorioso. Então, o que a gente vive hoje, o que a gente está vivendo nesses dias atuais, nesse lugar de oração, não é nada mais, nada menos do que já está escrito. Estamos a viver o que está escrito. Então, se nós cremos num Deus que é um ser espiritual, para se comunicar com Deus, tem que andar em espírito e em verdade. Você não pode estar a viver uma vida de qualquer jeito e querer que Deus se manifeste na sua vida. Ele veio aqui, ficou curioso e disse, Deus, eu também quero ver, me abre a minha visão espiritual. E Deus, quando lhe abriu a visão espiritual, ele pôde ver então esses seres gloriosos, celestiais, que nós temos visto nesse lugar. Amém? Deus te abençoe, nosso irmão André. Nós continuamos aqui no lugar de oração, no lugar santíssimo, no lugar na Cidade dos Anjos. Você talvez as nossas vestes te cria algum parafuso. Tem aqueles crentes mais tradicionais que ficam a perguntar, mas é preciso roupa branca, por que da roupa branca, por que do lenço vermelho na cabeça, essa coisa toda, são espiritistas. Na verdade, nós como crentes não imitamos o diabo. O diabo é que tem pela mania de imitar os crentes. Nós fizemos isso por uma orientação de Deus. As roupas brancas, ela fala de pureza, transparência, clareza, pureza.
E o lenço que a gente usa de cor vermelha na nossa cabeça, a gente está a mostrar, está a fazer menção, é uma simbologia daquilo que é o sangue de Cristo que nos purifica e nos justifica. Nada mais, é um ato simbólico, não temos aqui mistério, não temos aqui outra coisa para exibir. Por isso, não fica com medo, não fica aí a questionar, a martelar a tua cabeça, desfolhar a Bíblia para tentar achar alguma coisa. Venha nos visitar, nós queremos compartilhar não somente pelas redes sociais aquilo que Deus faz, mas também queremos mostrá-lo, queremos falar pessoalmente contigo. Talvez você esteja em tua casa com esse anseio, mas eu sou crente há X, há 20, há 10 anos, mas nunca tive essa experiência, quero ainda viver essa experiência. Venha, nós vamos orar a Deus junto e você mesmo verá se realmente o teu Deus, que é o nosso Deus, não te vai manifestar o seu poder. E voltaremos dentro em breve com mais alguns testemunhos para narrar a respeito desse momento que estamos a vivenciar nesse lugar. Pai do Senhor, como está o nosso irmão Ageu? Pai do Senhor, estou bem, pastor. Irmão Ageu, queira compartilhar conosco a visão que teve nesse lugar, nesse momento de retiro espiritual? Sim, no momento em que nós nos preparávamos para descansar, eu estava muito eufórico, porque alguns dos fiéis aqui diziam que estavam sempre a ter visões de anjos e eu me sentia chateado porque não conseguia ver isso. Mas dada a altura eu falei, eu vou ficar aqui sentado, não vou dormir até Deus me mostrar anjo. Passado alguns minutos, eu comecei a reparar nos montes e sentia a sensação que estávamos a ser observados. Eu vi, mas por que dessa sensação? Então eu comecei a procurar, até que olhei para um dos montes à minha esquerda e vi uma figura, toda ela de branco, a olhar para mim. Aí eu, eufórico e completamente paralisado, não conseguia acreditar se aquilo era mesmo um anjo que eu estava a ver, era apenas um ataque de pareidofilia aí. E na manhã seguinte, eu olhei para o mesmo monte e notei que não tinha como aquilo estar aí, não tinha como ter alguém aí ou ser uma planta ou algo assim. Então, foi mesmo uma aparição sobrenatural. O irmão foi saciado no seu desejo de ver esse ser angelical, essa presença angelical que faz parte da nossa vida como crentes. Nós temos essa relação com Deus e a presença dos seus anjos em nossas vidas. Isso não é novidade, não gera em nós algum espanto, mas o irmão nunca teve essa experiência sobrenatural. Não, nunca tive. Foi a primeira vez? Sim, foi a primeira vez. Mas teve essa curiosidade de pedir a Deus ou de ficar decidido em ver por causa de muita gente que tem tido, mas o irmão nunca teve? Não, a necessidade foi mesmo de pedir a Deus, porque as pessoas diziam que sentiam um sentimento de alegria quando viam aquele. Quando eu vi também, eu fiquei alegre e espantado ao mesmo tempo, porque foi algo sobrenatural, completamente extraordinário. Mas o irmão Ageu sabe que essa presença angelical, esses seres espirituais, eles estão conosco a todo tempo. Sim, mas nunca a olho nu. Nunca a olho nu. Então essa é a palavra que a gente queria ouvir. Eles estão conosco a todo tempo, mas nunca a olho nu. Por quê? Porque eles já estão aqui. Só não ouvimos com olho nu porque Deus não abre a nossa visão. Mas Deus abrindo a nossa visão, nós temos como vê-los. Então foi o que aconteceu com o irmão Ageu, porque colocou no seu coração o desejo de ter essa experiência sobrenatural. E se o irmão tivesse que falar para alguém que está na igreja, que anda com Cristo, mas que nunca teve essa experiência, o que o irmão diria sobre essa tua experiência? Eu diria que foi muito boa. Até agora não consigo acreditar no que vi, mas eu vi e gostei muito. E digo já que nessa igreja tem Deus. Eu nunca me senti tão feliz em estar num grupo da igreja, em estar em um meio de oração. Nunca me senti tão feliz quanto aqui. Amém, amém. Deus é o nosso Rei, é o nosso Senhor, é onipresente, onipotente, está em todo lugar, tem todo o poder e sabe de todas as coisas. Mas a fé e a ousadia
em ver e viver uma experiência com Ele, isso é algo particular. O irmão colocou no coração dele o que os milhares, dezenas e centenas de pessoas a nível do mundo têm colocado, o desejo de viver o sobrenatural com Deus e ver as coisas de Deus. Então, nós te convidamos também a viver essa fé, a viver esse momento com Deus. Isso é algo natural para o crente, isso não é novidade. Não é novidade, porque nós somos seres que fomos chamados a viver e andar em espírito e em verdade. Que Deus então, em Cristo Jesus, te possa abençoar. Amém?